Bem-vindos ao Longevidade em Foco com o Dr. Rafael Galassini, onde exploramos o universo da saúde para uma vida plena. Aqui, cada momento é uma oportunidade para aprender sobre saúde, longevidade e vitalidade. Vamos juntos em cada episódio para descobrir como viver mais e melhor através dos shots diários de saúde do Dr. Galassini. Vamos começar essa jornada? Doutor, para a gente começar o nosso papo, eu queria saber como é que a medicina entrou na sua vida, quanto tempo você atua na área também? Vamos lá, eu quis ser médico, sei lá, desde pequeno, né? Era uma coisa que eu tinha comigo, enfim. Eu sempre fui de ter muita empatia, de querer ajudar as pessoas, e aí, né, vou ser médico, né? Só que aí eu fiz o primeiro vestibular, não passei, né? Não estava pronto ainda. Eu pensei, cara, vou fazer administração. Meu pai e minha mãe, eles tinham empresa na época, fiz administração, passei por administração e aí após isso eu entrei na medicina. Então, de lá para cá já se vão aí 10 anos trabalhando nessa área e eu sempre me cuidei, sempre treinei, sempre tive o uso de suplementos, né? E a nutrologia, ela veio para agregar na minha vida, né? Porque o que eu sempre falo para os meus pacientes, né? O que eu faço para mim, eu faço em vocês, né? Então, hoje o meu foco é a gente poder envelhecer de forma saudável, né? Mas isso, vamos dizer, seria o fim, existe o meio, né? E o meio hoje é o quê? É poder emagrecer as pessoas e mantê-las magras, né? Então, por exemplo, quanto mais saudável você está, teoricamente a gente vive mais, não é? Quanto mais saudável você está, menos gordura o teu corpo carrega. Né? Isso, claro, é um jogo hormonal, né? Metabólico, né? De vitaminas, minerais. E, por exemplo, vitaminas e minerais eu estudo há 10 anos. Né? E eu lembro na faculdade de medicina, era uma tarde extremamente quente. Nós tivemos 4 horas falando sobre vitamina. Eu já estudo há 10 anos. Né? A importância que é isso para o nosso corpo. As pessoas elas não se dão por conta, né? Mas a minha função é trazer clareza para elas. Maravilha. Então, passou ali rapidinho, mas sua especialidade é a nutrologia, onde você atende, aqui em Florianópolis só, quais são os locais? Eu trabalho na nutrologia, exatamente, nesse período. Sou pós-graduado pela Abram, né, esse ano eu faço a prova de título. E trabalho hoje em Florianópolis, né? A gente também, agora com a telemedicina, a gente tem paciente aí do Brasil e do mundo inteiro, né? Isso que é bem bacana, a gente pode levar soluções de saúde, né? Para quem precisar. E o interessante é que a parte da doença, que a gente se forma para tratar doenças, né? Eu já atuei, né? Eu trabalhei em emergência, em UTI, né? Em pronto-socorro, né? Tiro, bomba, foguete. Bem isso mesmo. Não deve ser fácil. Eu adoro, né? Eu adoro. E contribuir com isso, continuo contribuindo no que precisa, né? Mas hoje o meu foco realmente é olhar a pessoa, né, numa visão assim, 360 graus, focado em saúde. E, doutor, como é que a nutrologia pode ajudar a identificar problemas digestivos, né, e melhorar a saúde da pessoa como um todo? Vamos lá, a nutrologia ela é uma área médica em que a gente, vamos dizer, a gente ajuda o paciente a se curar, cuidando que está em desequilíbrio no metabolismo. Né? Por exemplo, uma pessoa com problema digestivo, qual é a causa metabólica, né, que está levando aquela pessoa a produzir pouco ácido no estômago? Né? Qual é a causa que a pessoa tem um intestino trancado? Né? Qual é a causa que a pessoa ela acorda cansado, né? Extremamente, vamos dizer assim, debilitado? Né? Por que a pessoa está ansiosa? Por que a pessoa ela tem compulsão por doce ou por salgado e não consegue emagrecer? Né? Então, eu gosto de olhar para o paciente pensando qual é a base do problema. Não para a gente só ficar tapando o sol com a peneira. Então, nessa área a gente estuda muito metabolismo, né? A metabologia, e tentar achar a causa do que está causando, né, esse desconforto para o paciente. Uma visão holística, né, do paciente como um todo. Uma visão como um todo. Perfeito. E quando que eu devo procurar um médico nutrólogo, né, nutrologista? Vamos lá. Médico nutrólogo. Isso, médico nutrólogo. O médico nutrólogo, quando o paciente deve procurar? Isso é uma boa pergunta. Sempre? Sim, vamos lá. A partir do momento que a pessoa está insatisfeita em alguma coisa com ela ou com ele. Né? Vamos falar de peso, um exemplo. Né? A adolescente que está acima do peso, né?
pode procurar esse médico, né? Pessoas cansadas, enfim, pessoas que elas, qualquer realmente desconforto. Quando a gente fala de modulação hormonal, de equilibrar esse metabolismo, né? Muita atenção. 25, 30, 35 anos já é um bom momento da vida para, pelo menos, mapear como está. Né? E, claro, se precisar intervir com tratamento, aí a gente faz. Mas com essa idade, geralmente, pode começar. E, claro, né? Depois vem a vida adulta, as mulheres vão entrar na menopausa. Então, isso é um tema que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas sentiu que não está bem, procura. Certo, doutor. E além da nutrologia, vocês também fazem procedimentos de harmonização, né? Sim, hoje na clínica a gente, eu sempre brinco assim, né? Eu cuido do paciente de dentro para fora e na clínica a gente também tem procedimentos que a gente cuida de fora para dentro, né? A parte estética, né? Então, sim, a gente tem na clínica tanto a parte de harmonização facial e corporal, né? Porque tem paciente, por exemplo, que reclama, pô, doutor, eu vou emagrecer 20, 30 quilos e vai cair o rosto, vai cair... Calma, emagrece. Emagrece, depois caiu o bumbum, a gente levanta, né? O rosto ficou mais flácido, a gente preenche. Então, no momento que o paciente precisar disso, né, aí é feito um diagnóstico médico, né? E a partir desse diagnóstico médico, se é falta de sustentação ou falta de preenchimento, né, ou os dois, a gente dá um tratamento médico a partir disso. Bom, então, primeiro passo, procurar o nutrólogo, resolver, né, emagrecer e tal, e depois, de repente, ir para a harmonização. Sim, são pessoas, são públicos diferentes, tá? Já te adianto. Tem pessoas que querem buscar a saúde, tem pessoas que querem buscar a estética, né? E tem o paciente que ele quer se cuidar, né, num todo. Sim, mas tem isso, sim, a gente pode ajudar bastante. E como que a harmonização de glúteos e a bioplastia glútea pode modificar uma pessoa? Como é que ela funciona? Vamos lá. A harmonização de glúteos, na verdade, ela é um procedimento que a gente pode fazer com ácido hialurônico ou PMMA. É o famoso PMMA, lá teve até um caso na internet, aí na televisão, que uma até então famosa quase deu problema na coxa, e lá, na verdade, não era PMMA, lá era hidrogel, né? Então ficou demonizado por causa disso, né? Mas ele é um baita de um preenchedor, né? E ele é já utilizado há décadas como enxerto ósseo. Era, né, utilizado bastante, até que uma empresa, né, ela modificou esse novo PMMA, e o PMMA hoje ele é um preenchedor definitivo. Ele sempre foi. E hoje ele já é um preenchedor seguro. O problema não é o produto, e sim quem faz. Tá? Isso aí, claro, é um tema polêmico, né? Abrange muitas questões a serem, até inclusive em quantidade de volume a ser colocado, tem que cuidar sempre, óbvio, mas é um baita no preenchedor. E com o ácido hialurônico, que é um não definitivo, né? Então o paciente, tanto mulher quanto homens, né, eles podem escolher fazer esse aumento dos glúteos, né, tanto com ácido hialurônico, né, ou com o preenchedor definitivo, que é o PMMA. E o PMMA, então, para a gente deixar muito claro, não traz riscos à saúde, né? É seguro. Sim, ele é seguro, inclusive nas quantidades adequadas, né? Ele é um produto realmente incrível, só que ele foi demonizado, né? Então, assim... Injustamente. Né? E realmente o PMMA, antes de 2007, era aquele PMMA que se usava em enxerto ósseo, né? Se usa há 60, 70 anos, imagina? Muito tempo, né? Só que aí alguém, vamos preencher o rosto, né? E realmente, quando foi exposto, aí realmente lá atrás deu esses problemas, né? Mas até então, depois de 2007, também registrado no FDA nos Estados Unidos, né? Aqui na Anvisa, o PMMA ele evoluiu, porque hoje eles são microesferas. Tá? Tu imagina que o nosso macrófago ele tem 30 micras de tamanho. Tá? O PMMA, o novo, ele tem 40 aproximadamente. Tá? Então, ele tem um padrão, né? E aí o macrófago vem, olha ali ele, né? Não, tá tudo certo, e envolve ele com colágeno. Ele é um poderosíssimo estimulador de colágeno. Então, o bumbum feito com ácido hialurônico tem um resultado, o bumbum com PMMA tem outro resultado. A pele fica muito mais hidratada, né? E também pode ser feito, inclusive, a harmonização facial definitiva, né? Claro, existe o paciente do ácido hialurônico e existe o paciente do PMMA, né? Então, é aquela questão, quem é o profissional que vai fazer, né? Mas, realmente,
Ele é um produto bacana. Eu tenho um pouquinho no meu rosto, né? Eu tenho aqui na olheira um pouquinho. Eu tenho aqui também. PMMA. Isso. E tem um pouquinho aqui também, nas têmporas. Por quê? Porque quando eu fico muito seco, né? Quando eu faço aquela... Quando a gente se cuida mais, né? Eu fico bem seco, eu fico com o rosto bem seco mesmo. Então, eu preferi fazer esse preenchimento definitivo para deixar o rosto mais estruturado, né? Quando a gente está bem seco, né? Bem magro, né? Com a questão de academia, dieta e treino. E se fizesse tão mal como falam, porém, eu não botaria no meu rosto, né? Exatamente. Não, mas pelo amor de Deus, né? Doutor, já que a gente estava no assunto bumbum, vamos continuar um pouquinho. Queria saber da bioplastia glútea. Sim. Quais são os cuidados? Depois que eu fiz, o que eu tenho que tomar de cuidado? A Tá. recuperação, como é que funciona? Muito importante, por favor, não namore por 3 dias. Tá? Segura a onda, porque ali a gente fez uns furinhos na pele, né? E a pele é uma barreira, né? Então, fica suscetível à infecção. Então, cuidado nesses 3 primeiros dias, né? Academia, a pessoa volta a treinar uma semana depois, né? Inclusive, a hipertrofia dos glúteos, ela fica facilitada. Exatamente. Claro, né, não andar a cavalo por 30 dias, evitar sentar no banco de madeira, né? E evitar ficar sentado nos 3 primeiros dias. Né? Na verdade, não precisa não ficar. Né? Só tenta evitar. Depois a gente em consultório explica como pode melhorar isso também, essa questão de sentar. Mas é um procedimento tranquilo, com anestesia local, né? E o paciente, tanto a mulher quanto o homem, ele sente aquela sensação que treinou muito forte os glúteos, né? E o resultado, na verdade, ele já é imediato, né? Então, tu já sai com o bumbum bem desenhado, né? E eu consigo ter o tamanho que eu quero, o formato que eu quero? Qual o resultado que eu posso esperar? Pode, mas assim, ó, eu vou até um certo tamanho que não fique ridículo, né? Eu nunca tive paciente que quis um bumbum ridículo, né, de grande. Então, mas assim, cara, até aqui é o que eu acho do bom senso, né? Estético, elegante e um bom senso, que combina inclusive com a estrutura corporal. Exatamente, perfeito. Né? Então, sim, a pessoa pode ter o tamanho que ela quiser, a gente pode botar aí até tem gente que tem mais de 300 ml em cada glúteo, né? Eu já não faço mais a bumbum acima de 300 ml, é uma questão minha, cada lado, né? Mas eu sempre busco, na harmonização facial, lá na clínica, orientando os pacientes, né? O menos é mais. Então, eu sempre quero trazer um ar de elegância, né? E não tem como saber se ali foi treino, dieta ou harmonização dos glúteos. Fica natural. Não tem como saber. Legal. E depois pode pegar com força mesmo e não vai saber, porque ele é intramuscular. Aí o pessoal, o PMMA cai, desce para a perna, sobe para a cabeça. Não, não é assim, tá? Porque ele vai fazer... Imagina que fosse... imagina areia da praia. Ele vai fazer parte do teu tecido. E ali vai se criar novos vasos sanguíneos. Então vai ser como se fosse um tecido, né? Então, inclusive até uma paciente, uma vez, ela pediu uma ressonância, porque achou que tinha descido para o joelho, né? A gente pediu, claro, e não tinha nada, né? Então ali estava bonitinho, tudo certinho, e é isso. Maravilha. Seguindo ainda na parte de estética, doutor, queria saber o que é o endolaser e se ele tem o efeito da lipo. Não tem efeito da lipo, porque a lipo, na verdade, existe a sucção da gordura, né? Mas, assim, quem tem flacidez é um procedimento maravilhoso. Assim, eu não vou botar meu paciente em roubada, primeira coisa, né? Então, assim, o endolaser ele é um procedimento seguro, tá? Onde ele faz, o laser ele entra, vamos dizer assim, esquentando e matando as células de gordura, certo? Se a célula deixa de existir, então, ok, maravilhoso. E o que acontece? Ela faz a retração do tecido. Então, é um procedimento maravilhoso para tratar, por exemplo, flacidez. Tá. Você pode usar o endolaser no rosto, a gente pode fazer um lifting dessa forma, o facial, a gente pode estimular também, ele estimula também o colágeno, né? Abdômen flácidozinho, né? Aquela pelezinha, pode fazer o abdômen inteiro, os pneuzinho, né? Culote. Difícil, né? Tirar esses pneuzinhos. Mas a gente não precisa, se tiver muita gordura, realmente não tem indicação, tá? Sim. Tem que haver indicação. Tendo indicação, a gente pode tratar rosto, né? O terço superior, o terço médio, né? Papada, a gente pode fazer bastante papada. O chau-chau, quando vai, né? O chauzinho de princesa para não balançar muito. O interno das coxas, né? Abdômen, o pneu, né? Atrás, culote nas pernas, né? A gente pode melhorar a qualidade da pele
pela temperatura que existe ali, a gente mata essas células de gorduras e existe uma retração do tecido, né? Então a gente vê rostos flácidos ficando firmes novamente, né? Nós vemos a abdômen que está ali meio, né, flácido depois de gestação ou emagreceu, melhorando absurdamente, né? Então é um procedimento fantástico, na minha opinião, e que ele resolve muito, né, essa questão do paciente. E a diferença do tempo de recuperação com a lipo, tem muita diferença, não? Não, tem sim, né? A lipo ela é feita com anestesia geral, né, em centro médico. O paciente muitas vezes ele pode ser liberado um dia ou no outro para casa, né? Tem um pós que não é interessante para muita gente, né? Mas faz parte do processo, né? É um baita de um procedimento, inclusive. Né? Mas o endolaser não. O endolaser tu já está pronto e segue a tua vida. Tu vai trabalhar, né? Maravilha. E toca o barco, né? Então, existe sim a melhora muito da flacidez. E eu vou dizer, cara, é um procedimento que eu realmente indico bastante, porque ele entrega resultado. Eu estou falando um pouquinho sobre emagrecimento agora. Por que tantas pessoas têm dificuldade em perder peso, fazendo dieta, fazendo exercício, mesmo assim não conseguem emagrecer? Vamos lá. Isso é um tema fantástico, né? Mas, assim, a primeira coisa é o mindset das pessoas, a forma que elas pensam, né? Então, eu tento trazê-las para a realidade em consulta. Mas, quando a gente fala de metabolismo, nós temos que olhar 3 hormônios, tá? Perdão, os tiroidianos, né? Cortisol e insulina. No jogo do emagrecimento, eles são importantíssimos, tá? Aí tu escuta, é só fechar a boca. Fecha a boca? Vamos lá. Talvez ele vai tratar uma coisa, que é a insulina, tá? Sim. Então, nós temos os hormônios tiroidianos e cortisol. Se eles não estão equilibrados, a pessoa ela vai fazer o quê? Faz 1 semana, 2, ela vai perder água e glicogênio, e depois vai ver que a balança ela vai lentificar a velocidade de perda. Por exemplo, no mês, um paciente emagreceu 10, 12 quilos comigo, mas no mês 2, no mês 3, ele está perdendo 500 gramas, 750 gramas por semana. Então, esse fato também de o paciente não se dar conta disso, né, desmotiva ele. Então, tudo isso tem que ser alinhado, né? Tanto a parte médica, nutricional, se for o caso psicológica, se for o treinador físico, quanto maior a equipe, mais sucesso, tá? E, claro, a idade vai passando e, sim, vai dificultando o emagrecimento. Isso tem a ver com o metabolismo? Como é que faz para acelerar o metabolismo? Perdão. Eu gosto de usar a palavra destravar, né? Destravando ou deixando o metabolismo mais saudável, ele flui. A minha função, na verdade, é deixar as coisas fluidas, né? Então, a pessoa ela precisa repor o hormônio tiroidiano, precisa, não precisa? Precisa corrigir a ferritina. A ferritina é importantíssimo para queda capilar, para temperatura do corpo, né? Quem faz quem regula a temperatura do corpo é a tireoide, mas a ferritina, ela coloca o hormônio da tireoide dentro da célula. É um transportador. Então, tem que olhar tudo isso. Então, melhorou o sono, melhorou o cansaço, melhorou a alimentação, melhorou a atividade física, suplementa o que é necessário e sabe a jornada que o paciente vai passar, é mais sucesso, né? Do que simplesmente pegar uma dieta. Não prescrevo, quem faz isso é Nutri, né? Inclusive, eles vão ter mais atenção ao paciente, né? Então, pega a prescrição, pega a alimentação. A dieta ela tem data para início e fim, tá? Eu gosto que as pessoas elas aprendam a comer, né? Então, se conseguir Nutri, treinador físico, né? Precisa de acompanhamento psicológico, ok. Mas tendo esse, vamos dizer assim, eu não gosto da palavra protocolo, né? Nem combo, mas esse produto para poder te ajudar, a pessoa tem mais facilidade em emagrecer e se manter magro. Que aí é um outro papo que a gente tem que entender sobre compulsão alimentar, né, entre neurotransmissor, mitocôndria, cortisol. E isso equilibrado dá mais chances para o paciente em emagrecer e se manter magro. Sustentar, né? Sim. Esse emagrecimento. Sim, esse negócio de... eu não acho interessante para a saúde mental e física do paciente. Doutor, como é que a qualidade do sono pode interferir no emagrecimento? Diretamente, né? Vamos lá. Vou te perguntar, alguma vez na tua vida dormiu mal? Tem épocas que acontece bastante. Tu não acordou mais atiçada para comer no outro dia? Verdade. Um doce, um salgado, cada um tem a sua, né, Sim. particularidade. Doce no meu caso. Doce, né? Infelizmente. Dá para melhorar.
Bastante, inclusive. Se você não dorme bem, o teu corpo ele vai querer ter compulsões mais evidentes, né? E o teu cortisol também, que é um hormônio que eu falei no início, ele precisa estar restaurado de forma saudável todo santo dia. Eu digo restaurado saudável, ele ser produzido em níveis saudáveis durante a tua noite de sono, né? Então, sim, hoje mais ou menos 30% dos meus pacientes que têm problema com emagrecimento não dormem bem, né? Não dormem bem, exatamente. Então, se ele vem para emagrecer comigo, eu preciso tratar o sono. Se essa pessoa é ansiosa, eu preciso tratar a ansiedade. Né? Se a pessoa quer comer doce ou salgado, eu preciso tratar essa compulsão. Por quê? Porque vai chegar um momento que não é só voltar atrás, comi um monte e tal. Tem aquela coisa, resiliência, né? Caiu, levanta. Mas não precisa cair e levantar o tempo inteiro. Então, as queixas que impedem o paciente de emagrecer, eu tenho que tratar. Né? Cansaço? Óbvio. Às vezes a pessoa não tem nem energia para ir para a academia. Não precisa treinar para emagrecer. Tá? Mas se treinar, fica mais bonito, mais estético e emagrece mais rápido. Tá? Tem isso é bem importante a gente trazer. Boa. Então, quanto mais equilibrado for essa jornada do paciente, que eu tento trazer isso, né, mais sucesso ele vai ter. Doutor, a compulsão alimentar, dá para superar esse problema que tanta gente passa? Como é que pode ser feito? Sim, né, e tem que ser tratado, como eu te falei. Né? Hoje a gente, quando fala em compulsão alimentar, neurotransmissores, a gente precisa estar com eles equilibrados, intestino é importantíssimo, tá? Até para a vida, para a longevidade, para o emagrecimento. E, claro, a produção de energia ali na mitocôndria e também volto ao bendito hormônio do cortisol. Uma vez tratado, né, fica muito mais fácil a pessoa evitar essas compulsões. E também assim, né, o corpo vai ficando mais bonito, a pessoa vai ficando mais exigente com ela. Tipo assim, eu não preciso comer essa coisa gostosa, eu mereço ficar gostosa. É isso. Mas isso tem um, Escolhas, isso tem um delay, isso tem um delay, né, até acontecer. Mas sim, tem como melhorar bastante. Legal. E quais são os principais tipos de injetáveis utilizados para auxiliar no emagrecimento? Na verdade, a gente tem hoje uma gama enorme, né? Injetáveis, entendo que a gente pode colocar dentro do soro, né? Para colocar na veia, para a pessoa ter um resgate mais rápido, né? Inclusive injeção também. Por exemplo, fazer uma injeção de B12 é um injetável, né? A pessoa precisa fazer uma injeção de testosterona, é um injetável, né? O que falta, muita coisa a gente já tem na parte da soroterapia, né? Magnésio, né? Nós temos todas as vitaminas minerais, né? A gente tem antioxidante, nós temos nutracêuticos, né? Que a gente pode acelerar. A parte da soroterapia, né? Dos injetáveis para emagrecimento, eu prescrevo bastante para pacientes que, claro, tem indicação, tá? Mas com o intuito de resgatar o paciente mais rápido, de entregar um resultado mais rápido para ele. Né? Por exemplo, a gente toma antibiótico, às vezes não melhora. Aí tem que ir para o hospital, porque, um exemplo, né? Coloca um antibiótico na veia, entrega um resultado mais rápido. Né? Claro, não dá para também ficar fazendo qualquer coisa para ficar fazendo xixi caro. Né? Então, tem que saber muito, né, de metabolismo, da parte da suplementação, para poder ajudar o paciente a ter benefício. Né? Cansaço, então, é fantástico a melhora. E volto a dizer, um paciente que quer emagrecer e está cansado, fica bem mais difícil. Né? Então, pacientes ansiosos, com dores na cervical, dor no corpo, né, magnésio, maravilhoso. Né? E, claro, após diagnosticado a falta, a gente pode tratar e resgatar esses pacientes mais rápidos. Né? Por exemplo, a gente sabe que no metabolismo da glicose a gente tem cromo, vanádio, molibdênio, né, que eles ajudam nesse metabolismo. Então, por exemplo, na presença de resistência à insulina, que é um hormônio que faz crescer gordura e músculo, né, se ele está muito elevado, vai aumentar nosso acúmulo de gordura. Se a pessoa tem deficiência, a gente dá também isso para a pessoa. E veja, não é remédio. O remédio precisa? Quando precisa? Claro, ponto. Mas se a gente tem essa via de equilibrar o paciente, deixar ele mais saudável, né, pensando no estilo de vida saudável, por que não? Né? Só que volto a dizer, sempre pensando no benefício do paciente, né? Não pode ser o contrário. Perfeito. E, doutor, uma questão aqui que eu estou bem curiosa. Peso ideal é sinônimo de saúde ou não? Boa pergunta. Né? Deixa eu ver, peso ideal... Olha só, se for só o peso ideal, a pessoa pode ter pouco músculo e mais gordura e estar no peso ideal. Não é saudável. Tá?
Isso seria, vamos dizer, a sarcopenia, né? Por exemplo, não tem a falsa magra? Tem. Às vezes a falsa magra ela pode estar no peso ideal, né? Ou levemente acima do peso, né? Mas ela está com excesso de gordura e menos músculo, né? Agora, quanto mais saudável você está, melhor será o teu peso, né? Não existe gordinho saudável, pode parar com isso, tá? Inclusive no Registro Geral de Doenças ali, o CID, né? A obesidade é doença e exatamente e tem que ser tratada. E é uma das que mais atinge, né, a população inclusive, né? Cresce exponencialmente, né? No Brasil a gente tem vários tratamentos farmacológicos, né? E não farmacológicos também. Hoje no Brasil se fala muito do Ozempic, né? O Ozempic ele tem que ser muito bem orientado ao paciente, né? E agora está chegando no Brasil o Monjaro, né? Que é o Ozempic dos ricos, né? Nós estamos falando de um tratamento aí de em torno... Aqui no Brasil a gente está falando de R$4.000 mês, né? Hoje tem pacientes que importam, estão pagando R$10.000 no mês e estão falando em comparando, né? Lá fora eles falam isso, com o resultado de cirurgia bariátrica. Então, daqui a pouquinho vai estar no Brasil, a gente pode começar, já estou bem atualizado sobre o tema, né? E é uma ótima forma de ajudar o paciente. Porque quando você tira, por exemplo, o Ozempic, é muito comum ver as pessoas elas voltando a ter compulsão. Né? Isso é um perigo. Então, ele ajuda as pessoas a, vamos dizer assim, encarar de frente, né, o problema mais fácil. Né? Sim, ajuda muito no emagrecimento. O Monjaro é fantástico, né? Ele está chegando daqui a pouquinho no Brasil. E você utiliza ele, doutor, prescrevo, mas vamos se dizer assim, como é que a gente precisa construir uma casa, uma pirâmide? A gente tem que começar pela base. Né? Eu considero o Monjaro, o Ozempic, fantástico, mas eles não são a base da casa, a base da pirâmide. Né? Então, em um certo momento, eles têm que ser utilizados para facilitar a vida do paciente. Né? Mas o resultado é fantástico na questão do emagrecimento. O Monjaro mesmo, ele está vindo com bastante força no Brasil, já está bem famoso nos Estados Unidos, e daqui a pouco ele está aí, no Brasil. Bom, e aí é só cuidar para quando terminar esse tratamento, né, não voltar, né? Então, o meu paciente, como a gente fala de longevidade, né, se ele gosta de mim e gosta do tratamento, ele geralmente não vai embora. Tá? A gente fica amigo, é uma loucura. Né? E aí, justamente isso, quando, por exemplo, bater o peso, o paciente já sabe que ele vai ter que ficar um tempinho com aquele peso. Né? Mas aí que está a sacada. Muita gente profissionais pegam e botam uma jornada nova na vida da pessoa. Deixa eu pegar esses novos hábitos e botar na jornada. Vamos lá. Deixa eu fazer que seja fácil na jornada do paciente, não criar uma jornada nova. Sim, que seja compatível com a vida dele. Isso. Quando a gente faz sobre esse ponto de vista, tudo fica mais fácil. Né? Assim, fecha a boca, come isso, toma aquilo, coma. Não é sustentável. Se na rotina da pessoa ele não vai conseguir fazer aquilo, não vai virar. Né? Aí a pessoa já desanima. E quem é que sofre? O paciente, por ele ficar pulando de profissional a profissional, porque não consegue ter um resultado, porque fez algo que ele não consegue colocar na rotina. Perfeito. Né? Então, é por aí. Queria mudar um pouquinho de assunto agora e falar de queda capilar. Tá. Quais são os principais motivos e como é que eu sei se é uma coisa temporária, se é mais duradoura? Vamos lá, metabolicamente falando, a causa, né? Nós temos algumas causas, tá? A gente pode ter anemia, né? Ferropriva, né? Por causa da deficiência de ferro. Nós temos a síndrome do ovário policístico, tá? Mulheres acima do peso, né? Com pelinho pelo corpo, barbinha, espinhas, queda de cabelo, muito provável é ovário policístico, tá? Existe uma conversão da testosterona em DHT que vai fazer com que esses cabelos caiam. Né? E como é que a gente faz o tratamento dessa queda capilar? Emagrecendo a paciente. Porque o síndrome do ovário policístico vai dificultar esse emagrecimento. Tá? Porque existe, a insulina ela está alta e a nível dos ovários ele faz essa masculinização dos hormônios, então, androgenização. Né? Então, tratou o ovário policístico como? Emagrecendo a pessoa. Como? Se a insulina da paciente ela está alta no ovário policístico, uma alimentação, por exemplo, low carb é muito bem-vinda. Né? Então, achando a causa, a gente emagrece. E assim,
Várias mulheres, elas não sabem que tem ovário policístico e elas chegam com a queixa. Eu não consigo emagrecer, aí eu vou perguntando, o cabelo cai, vê uma espinha aqui outra, pelinho preto pelo corpo, né, barbinha. Tem, doutor. Então aí a gente acha a causa. Né? Outra causa importante, estresse. O estresse ele também vai fazer cair cabelo. Né? Uma alimentação inadequada, não dando vitaminas e minerais também para o corpo como combustível, pode levar a isso. Né? Essas são as queixas mais do dia a dia na clínica. Né? Então, tratando essas causas, a gente consegue ter uma melhora absurda. Perfeito. E quando a questão é mais hereditária, tem algo que eu possa fazer para evitar, retardar um pouco essa queda? A avaliação metabólica vê o que está ali alterado e pode causar, pode melhorar isso. Né? Nos homens, o excesso de testosterona também é outra causa, né? Vai fazer cair cabelo. E em mulheres também, que agora muita mulher está usando testosterona. A testosterona é importantíssima na saúde da mulher, assim como na do homem. Tá? Só que o homem tem um nível de testosterona X. A mulher, por exemplo, ela vai ter dividido por 10, um exemplo. Às vezes até um pouco mais. Né? Então, nós não estamos falando só de estética, nós estamos falando também de libido. Tá? Mas na mulher, nós temos que falar também de cortisol. Né? Nós estamos falando de saúde cardiovascular, cerebral, imunidade, medula óssea, músculos, né? Até uma composição corporal. E nas minhas palestras eu tenho um slide que eu mostro que o paciente jovem ele vai ter uma testosterona mais alta que o paciente idoso. E ele tem um corpo mais bonito, vamos dizer assim, comparado ao idoso, porque a testosterona vai baixando e o acúmulo de gordura vai aumentando. Né? Então, o uso de testosterona também é uma causa. Né? Tem um hormônio muito bem conhecido é um remédio hormonal, que é a oxandrolona, né? Utilizado na medicina para várias coisas. E pessoas hoje elas estão, mulheres e homens, utilizando esse hormônio para ter um corpo mais bonito, estético, blá, blá, blá. Só que, muito cuidado, ele pode fazer cair cabelo. Ele pode criar espinhas. Então, também, a testosterona, o uso de anabolizantes também é uma causa de queda de cabelo. Uma vez identificado isso, a gente pode tratar. Maravilha. Falando um pouquinho mais sobre cansaço, qualidade de sono. Tem muita gente que se queixa, né? Tá cansado o dia inteiro. O que eu posso fazer, assim, nesses casos para ter uma qualidade melhor durante o meu dia, menos cansaço? Cara, cansaço é algo que toca meu coração, sabe? O burnout, né? Que é vamos dizer assim, o cansaço crônico e a pessoa ela não tem mais energia para sair da cama. Eu trato isso e eu entrei em burnout no final do ano. Entre Natal e Ano Novo eu fiquei 3 dias sem sair de casa da cama, quase, praticamente. Eu sempre tratei o paciente, né? Mas eu não sabia o que ele passava. E realmente é terrível. Então, assim, de coração, procura um médico. Cara, conhecimento de causa agora. Vai lá. Porque assim, por que eu quis entrar nisso? Porque eu sei o quanto incapacitante é a pessoa estar cansada. Eu sempre fui um tanque de guerra para trabalhar. Desde pequeno. Cara, eu vendi picolé com 7 anos, no bairro da minha avó. Né? Eu não conseguia ficar parado. Né? E foi me dado várias coisas para resolver, e eu me sentia paralisado. Tá? Se tu pega e diz, Rafa, resolve isso. Cara, eu sou um resolvedor de problema nato, eu adoro resolver problema. Eu não conseguia. Cansado, sem vontade. E tem um hormônio também da vontade, que é o DHA, importante. Eu estava sem vontade para nada. Né? O emagrecimento é terrível para a saúde, não ter vontade, cansaço. Você deixa de ganhar dinheiro, você não tem energia para brincar com teus filhos, com a tua família, com a tua esposa, com o teu esposo. Você não consegue render na tua empresa, no teu trabalho. E você chega, final do dia, se olha no espelho e fala assim, meu Deus, eu não sou mais essa pessoa. Então, assim, procura um médico, ajusta o sono. Eu posso fazer o que eu entendo de melhor tratamento que exista para cansaço, né? Soroterapia, comprimidos, né? A via oral. Se a pessoa não dormir bem, não vira. Eu cancelei a minha agenda da manhã, fui obrigado. Né? Eu dormi 10 horas da noite até as 11 horas da manhã do outro dia. Nossa. Eu tive que fazer isso 1 ou 2 semanas. Né? Dormir bem. Tá? Primeira coisa, se alimentar bem, suplementar o que precisa. Se o teu corpo, se tu tá cansado, se tu tá cansada, é o teu corpo dando sinais. Tipo assim, tá faltando um monte de coisa. E o hormônio mais importante que nós temos, cortisol. Ele é o maldito hormônio do estresse, que as pessoas falam,
mas é o bendito hormônio que nos cuida, nos traz e nos dá energia. Quando a gente dorme, né, se colocar num gráfico, o nosso cortisol tem que estar baixinho, né? A gente pega no sono. E a gente dorme e o cortisol ele é feito durante a noite inteira, até a hora que a gente acorda, pum, o tanque cheio de energia. Uhum. E aí a gente utiliza essa energia com alguns picos de estresse e à noite ele tem que estar baixinho. Tá? Você dorme de novo, recarrega o corpo. Esse é o ciclo da produção de cortisol. Pessoas que acordam cansados, gente, preste atenção. Onde é que o cortisol de você está aqui? Porque ele é um combustível a ser utilizado durante o dia. É assim que funciona. E se o teu corpo, você está cansado, como é que está o teu cortisol? Como é que está a tua tireoide, que é outra maquinária de energia do corpo? Né? Muitas vezes, não é vista a causa. O antidepressivo em muitas pessoas ajuda, claro, é um remédio, precisa ser dado, né? Mas e aí, qual é a causa? Uhum. Né? Então, cansaço para mim é um tema que toca o meu coração, porque eu sempre fui um tanque de guerra para trabalhar e fiquei paralisado. Olha só. Paralisado, né? E aí, líderes de empresa chegam 3, 4 horas da tarde, né? Tiram óculos, empreendedores, enfim, quem está trabalhando, fala assim, 3, 4 horas da tarde, 2, 3 horas da tarde eu tenho muita coisa para resolver ainda. E aí, como é que ficam as tomadas de decisões? Né? Eu conheço muita gente, eu tendo muito empreendedor, que as decisões eles são tomadas pela manhã. Porque à tarde, né, eles preferem não tomar decisões. Como é que fica aquela mãe de família, aquele pai, né, ou aquele adolescente que precisa estudar para um vestibular, ou um concurseiro que está cansado e não consegue gravar as coisas? Melhorando isso, volto a dizer, cansaço, a pessoa trabalha mais, ganha mais dinheiro, cuida mais da família, se cuida mais, né? Tem mais tempo para brincar com as crianças, tempo para se cuidar. Né? Hoje, cada vez mais, a gente está falando de envelhecer mais velho, né? Sobreviver por mais tempo, a gente consegue chegar aos 100 anos. Já nasceu quem vai viver mais de 110, 120 anos, já está aqui já, né? Já se fala bastante, mas o cansaço, cara, procura ajuda. Procura ajuda porque assim, ó, só vai piorar. Tá? Porque assim, ó, cada vez, ainda mais se você é uma pessoa que gosta de entregar resultado, você vai se cobrar mais. Eu me cobrava demais. E eu não parei para perceber que eu estava entrando em burnout. Né? Porque eu trato, né? E eu gosto muito de tratar cansaço. Cansaço, enfim, um burnout. Mas eu não tinha me tocado. Né? E hoje, quando a pessoa ela vem com cansaço, ela vem com queixa de burnout, que é a estafa crônica, né? Não tem energia para sair da cama às vezes. Eu já olho com outro olhar. Eu falo com outro tom, empatia. Com outro tom de voz, com empatia. Né? Se botar, eu até botava no colo para balançar, se precisasse. Né? Mas realmente o cansaço é algo que eu puxo o freio de mão e paro o tempo que for necessário na consulta. Né? As pessoas falam qual é o mal do século. Hoje, o que as pessoas falam que é o mal do século? Depressão? Cara, estresse crônico. O estresse crônico vai desencadear muita alteração bioquímica hormonal no teu corpo. Né? Então, quanto mais tempo nós tivemos para nos olhar e combater esse estresse crônico, meditação, exercício, alimento saudável, né? Ter um estilo de vida mais saudável, a gente vai evitar muitas coisas lá na frente. Mas isso cara, isso é uma opinião minha, né? Se estiver errado, claro, alguém, por favor, me corrija, mas o estresse crônico, eu te diria que é o mal do século. Concordo contigo. E olha só, falando um pouquinho sobre libido e vida sexual, né? Como é que eu posso melhorar? O que dá para ser feito para ter mais libido? Sim. Eu sempre brinco nas palestras, né? Eu entro no momento da libido, aí assim, meninas, querem que eu pula a parte da libido ou vão para o emagrecimento? 2 temas que chamam a atenção. Exatamente, né? É um tema importante, né? Porque assim, o homem, ele está quase sempre pronto, né? O homem jovem que reclama de libido, tá? É comum, tá? É homem estressado. É homem estressado, geralmente, tá? E, claro, testosterona também baixa. Já vi vários homens com testosterona saudável reclamando de libido. Estresse, né? O homem, vamos dizer assim, ó, quando o sol nasce, a terra esquenta na hora. Esse é o homem. Quando o sol nasce, a piscina vai esquentar na hora? Não. Essa é a mulher. Estou errado? É por aí. Né? E aí vai passando o dia, chega uma hora que a água está prontinha para tomar banho, né? E a mulher, ela seria dessa forma, mas tem uma coisa muito legal. A água não esfria, né? Rápida, assim. A mulher
Bobeou, né? Desliga na hora. Muitas mulheres são assim, outras não, né? Mas isso seria também a parte ambiental, né? Estresse familiar, cansaço financeiro, criança, marido, esposa, estresse, as pessoas vão querer só dormir. Cansaço é uma coisa importantíssima, Sim. tá? Volta para esse tema do cansaço. Mal do século, né? Exato. Muitas mulheres, elas preferem dormir do que namorar, né? Eu estou falando mulheres porque é muito mais comum mulher querer dormir do que namorar, tá? O homem, a maioria das vezes não tem isso. E aí tem aquelas que elas entram de pé por pé no quarto para não fazer barulho, né? É comum, né? Tem muita mulher que faz isso, né? Tem mulher que só pega no tranco. As que pegam no tranco, melhor ainda do que as que não têm libido, tá? Porque é mais fácil de tratar. Vamos dizer assim, tu tem resultado mais rápido. Ambas são fáceis de tratar, mas, no meu ponto de vista, mas tu tem um resultado mais rápido, né? E quando você ajusta cansaço, cortisol, aí nós estamos falando também de tireoide, energia, né? Nós estamos falando de testosterona, nós estamos falando de estradiol, nós estamos falando de DHT, nós estamos falando também de um neurotransmissor importante chamado dopamina. Quando isso está tudo alinhado à parte metabólica, né? Em mais equilíbrio, né? Fica muito mais fácil. Tem pessoas que elas andam em ambiente de estresse, com os hormônios ok, né? O ambiente metabológico ok, vai lá, normal. Tem pessoas que não têm estresse, o corpo pode estar pedindo bastante coisa, mas não tem estresse, então fica mais fácil. Agora, quando está tudo em equilíbrio, né, fica mais fácil. Tem um caso, isso eu nunca vou esquecer, 2 na verdade, né, mas esse foi o primeiro. Uma senhora de 60 anos chegou para emagrecer comigo e o maridão veio junto. E aí, no momento da consulta, eu perguntei, aí, a libido, como é que tá? Né? Aí ela começa a rir, geralmente, as meninas, né? Aí ela assim, não sei, fala pra ele. Assim, minha filha, tu que tem libido ou não tem? Aí é sempre assim, geralmente, né? As meninas ficam com vergonha na hora. Mas aí eu falei assim, ó, no emagrecimento, você precisa ter mais energia. E no libido, algumas coisas vão cruzar entre umas e outras. Então eu vou melhorar isso e vou melhorar a libido. Dito e feito. A senhora de 60 anos entrou voando no consultório na outra consulta. E o maridão, homem, ou tu me trata ou vai dar problema. Agora sou eu que estou precisando. Que querido, né? Porque, assim, o que acontece? Relacionamentos voltam a dar certo, cara. Legal. Então, eu acho fantástico, desculpa. Né? Então, assim, e teve uma paciente que alguns pacientes, perdão, eles me chamam de bruxo, santo casamenteiro ou alquimista. Né? E tu vê, é só deixar a pessoa mais saudável. Né? Então, não são dezenas, centenas, né? Diria até, olha, de relacionamentos que voltaram a ser bons para os dois, porque voltou a ter ligação nesse tema. Então, tem que ser visto, tem que ser tratado, porque saúde sexual é importantíssimo. Com certeza. E você falou das mulheres, né? O uso de contraceptivos hormonais, eles podem ser uma causa de baixa libido também? Sim, eles são, tá? São, e é muito comum a gente escutar isso. Volto a dizer, não são todas as mulheres, tá? Mas a maioria sim. Porque o que acontece? Quando você coloca um hormônio externo, tá? O teu corpo ele para de produzir. Nesse momento, tá? Você pode entrar numa espécie de um tipo de, como se fosse uma menopausa química causada por hormônio. Certo? Mas, né, quando você para o anticoncepcional, o teu corpo volta a produzir o que produzia então. Tá? O que a gente tem percebido é que não volta na mesma quantidade, né, em algumas mulheres, a quantidade de hormônio que se produzia antes. Eu não prescrevo anticoncepcional, não prescrevo, né, eu prefiro colocar um DIU de cobre e prata. Algumas mulheres falam que dói colocar. Claro, tem que ser solícito, tem que entender que dói, mas existe uma causa da dor. Né? Existe uma causa porque o DIU ele é expelido. Existe uma causa por XYZ, existe uma causa porque a mulher tem TPM em excesso, existe uma causa que a pessoa tem um fluxo menstrual absurdo, existe uma causa. E a maioria delas é o síndrome do hiperestrogenismo. Isso são muitos temas novos, né? Mas que são importantes e têm que ser levados em conta. Né? Pode atrapalhar a libido, não, atrapalha a libido, atrapalha o emagrecimento e tem que ser muito bem orientado a paciente em relação a isso. Né? Eu não prescrevo, o que eu oriento a paciente, eu encaminho para gineco,
é colocar o DIU de cobre e prata, pensando também em saúde. Eu até agora fiz um podcast um tempo atrás, bateu 200 mil visualizações. Uau. Nossa, gente falando contra e não sei o quê. Mas aí eu coloquei na legenda, né? Expliquei isso direitinho. Mas, sim, eu não sou a favor. O anticoncepcional ele serve para muitas coisas, tá? Precisa ser dito, claro. Até para o vale policístico que a gente falou sim, também, sim, né? mas se tu tirar o anticoncepcional, ele volta. Né? Paliativo, no então, caso. qual é a causa, né? Que a gente falou ali atrás. Exato. Realmente, ele tem inclusive proteção para algumas doenças. Tem que ser muito bem orientado, mas a banalização do uso de anticoncepcional, eu luto contra. Isso. Vamos lá. Existem as indicações, mas a banalização, esse anticoncepcional, aquilo, anticoncepcional. Por quê? Por qual motivo? Né? Se existem outras vias. Então, nisso, realmente, eu sou contra, mas no que precisa, sim, ok. Dependendo de cada caso, né? Claro. Tem que analisar. Agora, eu queria mudar um pouquinho de assunto. Depois do almoço, normalmente o pessoal reclama, eu sou uma que dá aquela leseira, famosa leseira, cansaço. Como é que eu posso melhorar isso, ter uma qualidade, uma vida um pouco mais ativa, mesmo depois do almoço? Tem jeito? Tem, claro. E assim, tratando o cansaço primeiramente, né? E também a hipoglicemia, vamos dizer assim, que causa ali uma pequena hipoglicemia e você quer dar aquela dormidinha. Então, olho, né? Se não está comendo muito carboidrato, deixa eu te perguntar, Boa. no teu pratinho do almoço ali. É possível. Então, ali você come tanto carboidrato, né? Até mais do que deveria, que vai dar aquela pico de insulina, vai botar a glicose para dentro da célula e vai ficar, né? É normal os pacientes, quando eles se tornarem mais saudáveis, quando fala se tornar mais saudável, é como se começa a se olhar, cuidar, tá? Eles melhoram a alimentação, melhoram o perfil hormonal e essa leseira pós-almoço melhora. Até te convido um dia para tu parar para pensar, não, hoje eu vou comer um pouco de arroz, por exemplo, um pouquinho, caprichar na salada, verduras, legumes, um pouquinho de arroz e deixar mais carne no prato. Né? Você vai ver que você provavelmente não vai ter aquela leseira que muitas pessoas têm, que tu também comentou, por causa que vai ser produzido pouca insulina, porque a glicose entregue ali, ela é pouca. Fica de olho. Boa, vou fazer esse teste. Outros assuntos que a gente ainda não comentou, um pouquinho mais sobre reposição hormonal. Ela pode causar problemas cardiovasculares? É um ponto de atenção? Não. Vamos lá. O primeiro anticoncepcional, ele foi derivado da urina da égua, sabia? Não. Da urina da égua, que tem um hormônio extremamente potente e inflamatório chamado estrona, né? E este primeiro anticoncepcional deu uma encrenca tão grande na mulherada, câncer nisso, câncer naquilo, né? E criou-se o mito de que, né, hormônio pode causar câncer, né, pode causar doenças vasculares, mas vamos lá. Tem um estudo de Kaiser da Flórida, da Faculdade de Kaiser da Flórida, com 80 mil pessoas, que mostrou, né, baita de um estudo bem conduzido, que a glicose elevada vai acelerar os processos, os danos cardiovasculares. Então, a gente olha assim, uma glicose de 95, tu pega o dedinho, tu vai lá no exame, né, tu faz assim, né, e tu vê que está dentro do desejável, né, até 99. Então, quer dizer que 100 já não é mais desejável e 99 era, né? Então, essa glicose de 95, por exemplo, nesse estudo mostrou que a cada ponto acima de 84, a glicose de 84, aumenta 6% o risco de chance de fazer diabetes tipo 2. Tá? Então, se nós bota 94, vamos botar 10 pontos, 60%. Um estudo com 80 mil pessoas. Tá? Então, assim, e cada ponto acima de 94 pode fazer lesão renal, microlesões em vasos. Né? Então, a glicose, sim, ela é elevada, ela é uma encrenca, né? E aí tem que fazer o controle com insulina, né? a de jejum, a de 2 horas, a glicemia de jejum de 2 horas, hemoglobina glicada, que é um exame que ela, vamos dizer assim, ela pega a média da glicose dos 3 meses. Né? Então, tendo isso, vamos dizer assim, equilibrado, a gente evita muita coisa, né? E o hormônio em si, os que nós produzimos, né? Nosso corpinho produz, não. Né?
Então, agora, claro, o uso indiscriminado de anabolizantes, né, sintéticos, derivados da testosterona, em grandes quantidades, por muito tempo, associado a uma alimentação que não é adequada, enfim, né? Agora, álcool, cigarro, noites mal dormidas, estando em ambiente estressante por muito tempo, né? Claro, existem as suas variações, isso pode acelerar muito, né? Aumenta também o estresse oxidativo, que vamos dizer assim, que é o excesso, o acúmulo de lixo no nosso corpo. Ele vai aumentar, vai fazer um estresse oxidativo maior, inclusive nós vamos envelhecer mais rápido. Né? Então, volto a dizer, tudo que a gente pode melhorar para o paciente tem que ter bom senso para poder entregar uma ferramenta adequada para ele. Perfeito. Doutor, tem um assunto que eu queria abordar contigo que vem sendo muito falado de uns tempos para cá, que é o jejum intermitente. Né? Polêmico. É benéfico? Depende do caso? Como é que funciona? Vamos lá. Nem tudo é para todo mundo, né? Mas, assim, ele é fantástico. Né? O jejum intermitente, ele serve para proteger o nosso corpo em várias situações, tá? A renovação de células, melhorar perfil inflamatório, né? E aí tem o jejum de 12, 16, 18, 24 horas, 36, 48 horas, né? Teve um paciente que ele pesava 300 e poucos quilos, isso na década lá atrás, a foto era preta e branca ainda. Ele ficou 1 ano sem comer, em ambiente hospitalar, recebendo soro e tal. Ele saiu tipo com 60, 70 quilos do hospital. Caramba. Então, assim, o jejum intermitente, ele existe, a partir de 12 horas já vamos lá, já é jejum, mas o benefício do jejum intermitente, a gente começa a falar ali a partir dos seus 16 horas. Tá. E pode ser feito todo dia? Melhor intercalar? Pode fazer todo dia, pode fazer todo dia. Assim, ó, vamos lá. Tu jantou 7, 8 horas da noite. Só que tu acordou atrasada, trabalho. Tomou um copo de água e zarpou. Muitas vezes foi até meio-dia, não foi? Fez jejum. Né? Então vamos lá, 7 horas da noite, 5 horas até meia-noite, né? Mais meio-dia, 12 horas, 17 horas. Fez o jejum 17 horas. Né? E aí, ele também vai ajudar com que o teu corpo ele também utilize mais células de gordura para produzir energia. E a mitocôndria, quanto mais saudável ela tiver, ela vai fazer essa produção de energia mais adequada através da gordura, né? Inclusive, vamos dizer assim, menos inflamatório essa questão, mas é tema para outra hora, que é bem denso o tema. Né? E o jejum ele vai trazer benefícios quando bem indicado. Né? Claro, muitas pessoas saem por aí à torta direita fazendo qualquer coisa, de qualquer forma, né? E aí tem dor de cabeça, tem irritabilidade, tem insônia, e algo que era para ser bom, não está sendo. Né? Na época a gente caçava, se tinha comida, a gente comia, senão... Né? E estamos aqui hoje, né? 2024. Né? Perfeito. E olha, eu tenho adotado e estou gostando dos resultados do jejum intermitente. Tem estudos falando, né? Bastante, inclusive, né? Só lembrando, eu não estou inventando nada, eu só o comunicador, né? Claro. Do que a gente estuda. Por exemplo, uma melhora na questão imunológica com um jejum de 36 horas. Né? Então, assim, tem estudos sugerindo proteção cardiovascular, né? Proteção renal justamente por causa da glicose, que ela melhora com o tempo. E, por exemplo, o Ozempic tem estudos mostrando melhora na questão cardiovascular, que também baixou o perfil da glicose, melhorou o perfil da glicose. Então, o jejum ele é uma ferramenta muito bacana para a vida, para a saúde. Né? Perfeito. Queria falar agora um pouquinho sobre vitaminas, né? O que a gente pode consumir aí, os benefícios também, né? Queria primeiro da vitamina K2. Quais são os impactos dessa vitamina na parte óssea, cardiovascular? Por que ela é tão negligenciada assim? Na verdade, ela era, né? Agora caiu na moda, graças a Deus, né? Eu já prescrevo ela há 10 anos, pelo menos. Ela é uma vitamina que ela vai fazer com que o cálcio se mantenha no osso. E não vai para tecido mole, vasos, né, artérias, enfim. Então, ela é uma vitamina fundamental para a gente ter presente nas carnes gordas, por exemplo, né, essa vitamina. Então, a pessoa vai suplementar a vitamina D, tem que suplementar a vitamina K2 e MK7. No Brasil, o que a gente tem é MK7. Então, sim, importantíssima para a saúde óssea e, enfim, né, cardiovascular. E a vitamina D, ela é fantástica para modular a imunidade. Muito, muito bom, enfim. Né? Também é um tema, a gente fala só sobre isso, que é um tema gigante. Mas a K2 é importante.
Maravilha. Sobre magnésio agora, né? Considerando a variedade das formas, né, de magnésio que tem disponível aí, como saber qual é a mais adequada para cada tipo, cada pessoa? Cada caso é um caso, né? O sistema nervoso central, né? O treonato, o taurato, a muscular, né? Que é cardiovascular. Nós temos o dimalato, né? Nós temos o bisglicinato. Então, cada coisa, né, que a gente precisa melhorar, a gente tem o magnésio adequado. Mas magnésio é magnésio, né? Só que ele vai ser, vamos dizer, absorvido de forma mais adequada, né? Então, a gente vai ter a melhora do intestino, nós vamos ter o sistema nervoso central, a parte muscular, então, até para o emagrecimento, né? Então, o magnésio ele é o mineral mais importante que nós temos aí no corpo e a maioria dos brasileiros tem deficiência. Olha só. Cansaço, estresse crônico consome muito o magnésio, né? E os alimentos hoje eles já não têm a mesma quantidade de magnésio como tinham há anos atrás. Um estudo bem legal mostrou isso. Não só o magnésio, como quase todas as vitaminas. Só o fósforo está presente em todos, porque é usado no adubo da terra. Então, o paciente, doutor, eu estou com dor na cervical, é uma coisa. Estou com o intestino preso, é outra. Estou ansioso, é outra. Né? Mas cada caso assim, pode ser muito bem tratado. E aí com suplementação, caso não tenha nos alimentos, a gente não consiga ingerir, né? Justo. Tá, ômega 3 agora, né? Tem uma popularização aí dos suplementos de ômega 3, né? No mercado. Como é que a gente pode garantir a eficácia real desse... Se fosse olhar uma coisa, né? Procura o selo IFOS, IFOS. Né? Tá. Ele realmente é o que, vamos dizer assim, ele garantiza o ômega 3 de qualidade. Poderosíssimo anti-inflamatório, antioxidante e, pasme, anticoagulante, dependendo da dose. Né? Então, o ômega 3, o DHA, por exemplo, que está no ômega 3, muito bom para a questão de cérebro. Né? O ômega 3 ele é fantástico. Né? Ele para mim, é algo que no meu dia a dia não falta e não pode faltar nem para os meus pacientes. Realmente, o ômega 3 é um suplemento importantíssimo pela quantidade de benefícios que ele traz. Né, por causa da constituição de EPA e o DHA. Ótimo. Metilcobalamina. B12. Então, a B12 ela é, na verdade, mais uma vitamina do complexo B. Né? E a metilcobalamina é a forma ativa dela. Né? Então, muitas pessoas elas também não conseguem fazer a transformação na forma ativa. Eu prescrevo a metilcobalamina, a B12, em forma de metil. Também tem a hidroxi, que ela te ajuda na produção de energia mais instantânea. Ela faz proteção para DNA, assim, para energia. Ela tem muitas funções, a B12, né? E, claro, o paciente tem queixa disso, daquilo, a gente vai fazendo a dosagem, por exemplo, e suplementa essa B12, que no caso agora é metilcobalamina, né? Ela é fantástica. Bom, eu falo que é tudo fantástico, né? Porque na deficiência ela pode levar para tal coisa, né? Então é importantíssimo também essa vitamina ser suplementada de forma adequada. Maravilha. Magnésio, qual a relação dele com a melhoria do sono, um sono de qualidade? Sim, muito importante, né? Porque ele vai relaxar o sistema nervoso central. Então, muitas pessoas que elas estão hiperativadas, né? Vamos dizer, cortando giro, né? Elas não conseguem dormir porque o simpático, por exemplo, está muito ativado. Não consegue desligar. Não consegue desligar. E o magnésio pode ajudar, sim, a relaxar o sistema nervoso central. Só que o magnésio ele é muito consumido, tá? Isso pode levar um certo tempo em fazer só suplementação por via oral. Tá? Por isso também na clínica eu opto por fazer venoso. Eu sempre, quase sempre associo os dois juntos, tá? Mas quando eu faço venoso, também faço em via oral. Ele sim, ele dá uma desacelerada na pessoa e vamos dizer assim, deixa mais em equilíbrio essa questão do muito acelerado e muito devagar, fica mais em equilíbrio. Agora um assunto para as mulheres aí de meia idade que estão começando a querer entrar na menopausa. O que pode ser feito, consumido, enfim, tratamento, para que ela passe por esse período da forma mais tranquila, com menos sintomas? Tá. Eu vou começar essa nossa conversa contando uma história. Tá? Uma paciente minha, ela 42 anos, ela entrou na menopausa precoce. Só que, olha só, ela não tinha sentido que ela entrou na menopausa precoce, porque ela estava fazendo a reposição dos hormônios. Né? Estradiol, progesterona. E aí ela ficou, 3 meses sem falar comigo, se mudou, não conseguiu consultar. E ela disse, doutor, eu parei de menstruar? Aí, 42 anos, assim, estás grávida? Estás grávida? Não. Tem certeza? Tenho.
com que idade a tua mãe parou de menstruar? 43. E ela com 42. Nos exames, estava altíssimo, né? O FSH, o LH, que são os exames que eles vão mostrar isso. E ela, usando os hormônios em níveis saudáveis, ela não sentiu essa entrada da menopausa. Então, e muitas mulheres também não sentem nada, tá? Mas o corpo sente. O corpo sente. Tá? Eu sempre brinco assim, ó, às vezes tirar a lubrificação, o óleozinho que lubrifica a engrenagem da mulher quando ela entra na menopausa. Né? Então, a utilização de progesterona, estradiol em níveis saudáveis, né, vai ajudar muito a mulher. Aqueles calorões, fogachos, né, que a mulher acorda encharcada, que também foi queixo dessa paciente, né, eles acontecem pela ausência do estradiol. E pasme, meninas que estão assistindo, com o passar do tempo, a cintura de vocês não vão ficando mais larga, Vai. porque o estradiol diminui. Olha só que loucura. Né? Então, a utilização do estradiol, os estrógenos, a gente fala dos estrógenos, né? São estrona, estradiol e estriol. Né? Todas as mulheres têm, né? Mas cada um tem sua função. Estrona é extremamente inflamatório, em excesso pior ainda. Mulheres inflamadas que utilizam estradiol, por exemplo, né? Sem desinflamar elas antes, elas podem previamente fazer o estradiol derivar para a estrona. Anticoncepcional via oral, comprimido, que tem estradiol, vai converter muito para estrona também, outro motivo que eu não prescrevo. Né? Esse hormônio via oral, não. Ele pode ser feito em implante, né, que a gente faz bastante na clínica, pode ser feito em gel, né, pode ser feito em PET, pode ser em cápsula intravaginal. Então, cada caso é um caso, e a mulher, meninas, cuide dos seus hormônios. É só um novo recomeço. É só um novo recomeço. Tem que passar, não tem jeito. Vai passar. Né? Vai passar por isso, mas se você está bem cuidada, bem assistida, como eu falei, essa minha paciente ela não sentiu. Perfeito. Né? Então, é outra qualidade. Melhora a pele, melhora a qualidade do cabelo, brilho da pele, a cintura volta a melhorar, né? Claro, associado a um estilo de vida saudável, a lubrificação vaginal, né? Tudo isso, as mulheres reclamam de olho seco, né? Então, melhorando a reposição dos hormônios pode melhorar isso também. Cérebro, proteção cardiovascular. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Doutor, perfeito. Adorei o nosso papo. Foi sensacional. Aprendi muito sobre muitas questões. Dava pra gente ficar conversando mais uma semana, né? Sem problemas. Frouxo. Obrigada, viu? Até a próxima. Obrigado. Tamo junto.